que estão nesse seminário, fazer uma saudação especial em nome da Prece, representando aqui o nosso presidente Júnior Castro, e gostaria de saudar de forma muito especial aos nossos palestrantes, né? Ao João Filho, ao Alexandre, ao Márcio, que com certeza darão aí uma grande contribuição para os nossos participantes. Eu estou no 4º mandato já e todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? Mas eu gostaria de dizer a todos que estão participando nesse momento de que esse seminário de hoje é muito importante porque ele é técnico. O prefeito, às vezes, tem a iniciativa, né, a influência, a amizade, o peso político para conseguir recursos, para trazer, né, projetos para o seu município, mas se você não tiver, né, dentro da tua cidade, dentro da tua gestão, uma equipe que entenda, né, de todo o trâmite do convênio, do primeiro passo até a prestação de conta, você vai ter muito problema no futuro. Primeiro, por não conseguir executar. E segundo, se conseguir executar, de repente, ainda ter problema futuramente com improbidade, com processos, porque a prestação de conta tem que estar exatamente de acordo, né, com as normas, as regras, e essa técnica que será demonstrada hoje, com certeza, trará muito aprendizado para os nossos colaboradores da gestão pública municipal. Então, é fundamental que todos os prefeitos tenham pessoas competentes na gestão dos convênios e congêneres. Eu entendo que se você tiver eficiência, você consegue andar, né, de forma lenta, mas constante. Quando você não tem eficiência, você às vezes termina um mandato sem conseguir concluir um projeto que é importante para a municipalidade. Então, essa eficiência traz, além da boa resolutividade para a gestão, como também traz a realização de grandes sonhos, como projetos que são importantes para todos os municípios. Eu tenho certeza de que os nossos palestrantes trarão grande contribuição para os participantes do nosso seminário, e eu quero aqui, em nome do Júnior Castro, né, de todos que fazem a Prece, agradecer aos palestrantes e dizer que a Prece é isso, é essa associação que representa há várias décadas os prefeitos do Estado e que está sempre preocupado em fazer com que os municípios, cada vez mais, façam a sua gestão com eficiência. Uma boa tarde, um bom seminário a todos e a todas, que Deus nos abençoe e que nos livre o mais rápido possível dessa pandemia. Obrigada, prefeito Zé Helder, é sempre um prazer recebê-lo aqui para abrir os nossos seminários e sabes as suas palavras, um excelente conselho, qualificar as equipes é uma excelente estratégia, né? Então, gostaria, assim, de abrir aqui também um minutinho para os nossos convidados, para só cumprimentar vocês novamente, agora formalmente, né? Vou abrir aqui para o Alexandre, ele que é superintendente executivo de governo da Caixa, Alexandre Guilherme, por gentileza, saúde aqui o pessoal que nos assiste nesse momento. Boa tarde, Del. Boa tarde a todos os participantes. Deixar aqui um abraço grande para o prefeito Zé Helder, grande parceiro na região do Cariri, ali frente a Vaz Alegre. Deixar um abraço também, que eu não estou ao do lado dele, ao meu colega da Caixa, Márcio Gonçalves. Me apresentar, acredito que nem todos me conheçam, então queria aproveitar a oportunidade. Meu nome é Alexandre, sou superintendente executivo de governo da Caixa, uma função nova à disposição de todas as prefeituras do interior do Estado. A gente atua em todo o Estado, junto a todos os entes municipais, aos 184 municípios, atuamos comercialmente também com o governo do Estado, temos uma boa relação e trabalhamos junto a todo o Legislativo e também ao Judiciário, atuamos em conjunto com tanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Trabalhista, quanto na nossa Justiça Estadual. Deixo à disposição de todos a Superintendência Executiva de Governo, que fica localizada aqui em Fortaleza. Nossa vontade é de estar circulando todo o Estado, de estar visitando todas as prefeituras. Infelizmente, o momento não nos permite, mas assim que a gente tiver uma condição melhor, estarei visitando os municípios, estarei visitando todas as regiões do Estado, para que a gente possa estreitar todo o relacionamento de cada ente municipal com a Caixa Econômica Federal. Desejo a todos um seminário engrandecedor, que a gente consiga extrair daqui o máximo de informações para que a gente possa levar para dentro dos municípios e agregar
ao trabalho, não apenas nos convênios de OGU, mas com todas as frentes que os municípios podem ter junto com a Caixa Econômica. Obrigado, boa tarde, um bom seminário a todos. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho. Obrigada, Alexandre. Passo a palavra agora para o Márcio Gonzalez, que também é gerente da Gigov, para dar aqui o seu cumprimento inicial aos nossos participantes. Boa tarde, Del. Boa tarde aí, prefeito José Helder. Agradecer aí, né, pelo convite também, agradecer aí o presidente Júnior Castro, que aí sempre, né, acompanhando as demandas da Caixa, né, e atendendo os nossos pedidos. Agradecer muito, né, a participação aqui nessa reunião hoje. É uma grande satisfação fazer parte aí do apoio aí que a Prece dá aos municípios, né? Reforçando, às vezes eu sei que tem alguns prefeitos que falam que a Caixa é chata, a Caixa pega no pé, a Caixa fica pedindo coisa, mas assim, a gente só quer que as coisas saiam direitas para o prefeito ter tranquilidade e saber que a obra dele está sendo feita de acordo com os normativos, com as recomendações que os órgãos de controle exigem. Então, a gente só está aqui para zelar para o bem da prefeitura e o bem do pessoal que vai utilizar aquele recurso, né? Então, é importante a capacitação, é importante que todos tenham conhecimento das normas, das regras, de como é que funciona, para a gente poder ter uma aplicação de recurso de maneira correta e que não crie problemas futuros, né? Então, a gente, né, vamos compartilhar um pouquinho aí com vocês da reunião, depois trazendo algumas novidades de capacitação que a gente tem programado para este ano, e vamos fazer aí. Boa tarde para vocês, que tenhamos uma bela tarde aí de trabalho. Obrigada, Márcio. João, as suas boas-vindas aí aos nossos convidados e palestras. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Queria agradecer a presença de todos, principalmente a presença e as palavras do vice-presidente da Prece, José Helder, que realmente esse é o caminho que nós temos que seguir. E ele, como prefeito de Vaza Alegre, já tem essa experiência, sabe que isso realmente é o caminho. Agradecer também ao presidente da Prece, o Júnior Castro, agradecer à secretária executiva Genine de Amaral, agradecer principalmente o convite, mais uma vez, Del, por estar aqui debatendo um assunto que eu me identifico, um assunto que me cativa, e as pessoas que me conhecem, que eu trabalho já há algum tempo com esse meio de convênios, sabe o quanto eu sou empolgado com esse assunto. Então, para mim é um prazer estar aqui, espero contribuir, e a Caixa Econômica, na pessoa do Alexandre e do Márcio Gonzalez, com certeza engrandece esse seminário, esse encontro aqui, e estou à disposição. Obrigado. Obrigada, João Filho. Então, esse é o nosso time de excelência que vai trabalhar aqui conosco. E como o prefeito Zé Helder falou, a Prece há décadas, né, desenvolve o trabalho aqui do municipalismo. São 5 décadas e 3 anos, né? Então, há 53 anos a entidade criou, aqui fundou o berço do municipalismo no Brasil, o Ceará assim é reconhecido. E acho que quero falar aqui um pouquinho, vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui uma apresentação, para mostrar para vocês qual é o papel da Prece, quais são os serviços que a Prece oferece, para que vocês possam entender o nosso trabalho e poder contar conosco e buscar o serviço que melhor se adequa à realidade do seu município. Então, eu vou aqui compartilhar a tela, só um minutinho. Então, essa é a nossa associação, a Prece prima pelo municipalismo em primeiro lugar, é o lema da gestão agora, do biênio 2021-2022,
O nosso breve histórico, como eu falei, há 53 anos a gente atua no estado do Ceará e já tem enfrentado grandes lutas nacionais, e dado a defesa, a opinião e a defesa das pautas dos nossos municípios, tanto na esfera nacional como na esfera estadual. Tudo isso fundado na nossa missão, que é o apoio na promoção do desenvolvimento sustentável e da autonomia dos municípios cearenses, oferecendo-lhes serviço de qualidade e representando-os institucionalmente. O nosso negócio é o desenvolvimento municipal e, para isso, a gente tem como fundamento os princípios que norteiam os nossos valores, né? A ética, o respeito, a qualidade, a imparcialidade, a responsabilidade socioambiental e o comprometimento com a causa municipalista. Isso para a gente conseguir uma visão de futuro próximo, do 22, 23, consolidar-se como instrumento de excelência na geração do desenvolvimento municipal, obtendo da sociedade o reconhecimento como uma entidade de referência. Para a gente conseguir atender todas essas expectativas e projetos e sonhos, a gente conta aqui com uma equipe esse ano renovada, nossa diretoria atual está renovada desde 26 de fevereiro desse ano. Estamos aqui com o Francisco de Castro Menezes Júnior como presidente, ele que é prefeito de Chorozinho, e com o José Helder Máximo de Carvalho, que falou conosco agora, o prefeito de Várzea Alegre. Eles dois são os grandes líderes dessa diretoria executiva, que é composta por 27 membros, se não me engano, um secretário-geral, que é o prefeito de Jaguaribara, o Joaci Júnior, uma primeira secretária, que é a prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, um tesoureiro-geral, que é o prefeito de Moraújo, Carlos Áquila, um primeiro tesoureiro, que é o prefeito de Choró, Marcondes Jucá, nosso presidente de honra, que é o prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o Conselho Fiscal, composto por 3 membros titulares e 3 membros suplentes. E ainda um Conselho Deliberativo, cuja composição é formada por 14 prefeitos e prefeitas, representantes das regiões administrativas do Estado de Ceará, nos termos do decreto com a nova estrutura organizacional do Estado de 2015. Todos eles são prefeitos que foram eleitos também juntamente com o Júnior e o Zé Helder em 26 de fevereiro de 2021. Auxiliando a diretoria executiva para que a prece possa alcançar os municípios e os demais órgãos, a gente conta com uma secretaria executiva e alguns órgãos de assessoramento. Na executiva, nós temos à frente, como o João Filho até já comentou e saudou, a Janine do Amaral Alves Macedo, ela que é a nossa secretária executiva, ex-prefeita de Quixelô. O Expedito José do Nascimento, ele que é diretor de Relações Institucionais, e o doutor Nilson, consultor da APRESE. E os dois já foram presidentes da APRESE e retornaram à casa com esse papel agora. Além disso, nós temos o COAF, que é a COAF, que é a Coordenadoria Administrativa Financeira, que é a grande base da administração da entidade, coordenada pelo Glauber Bessa. Ele conta com o apoio dos auxiliares de escritório Natália e Caio, e dos auxiliares de serviço Lucilene, Perpétua, Wagner, Nonato e Ronelli. Essa equipe aqui é que é responsável por toda a organização da entidade, o cafezinho, a postura dos móveis, tudo, eles apoiam a gestão, a coordenação administrativa financeira. Temos a coordenadoria jurídica, formada por 2 advogados, o Lincoln Diniz Oliveira, assessor jurídico, José Helder Diniz Neto, também assessor jurídico, e por um assistente, a Fani, que ela faz toda a intermediação com os municípios e encaminha as demandas jurídicas para os nossos advogados ou para a presidência, a depender do caso. Temos a Coordenadoria de Comunicação e Marketing, coordenada pela Caroline Lima Batista e composta também com a Mirella Torres Nocrato, ela que é assistente, daqui a pouquinho ela vai dar um alô para a gente, no momento que a gente for falar do Diário Oficial dos Municípios, que é da responsabilidade dela, e a Comac, em geral, ela é responsável por toda a identidade visual da entidade, desde o pequeno stickers que vocês recebem no WhatsApp, de pode contar, estamos à disposição, até as grandes coberturas, a veiculação de matérias e temas de interesse dos municípios, fomentadas nas redes técnicas. Temos a coordenadoria técnica, coordenada por Rafael Saraiva, que conta com o trabalho de 2 analistas, da Vlad e do Daniel Aguiar,
e dos consultores especiais André Carvalho e João Ananias. E temos a EGPM. A EGPM é a Escola de Gestão Pública Municipal da APRES, coordenada por mim, e eu conto com um trabalho aí hercúleo e bem reconhecidamente forte da Cleuda e da Áurea. Elas nos apoiam na mobilização, na organização dos materiais, no controle de frequência. A gente também busca apoio das outras áreas, mas elas duas estão à frente aí do trabalho comigo. E a Escola de Gestão, ela é responsável por um segmento que impacta diretamente vocês. Eu sou coordenadora do Elo Entidades Municipalistas aqui no Ceará, e a Cleuda é minha suplente. Daqui a pouco eu passo a palavra para ela dar um oi aí para vocês também. O nosso trabalho na Rede Mais Brasil, juntamente com todas as outras entidades municipalistas, é de fazer a ponte entre os temas dos assuntos, os temas da plataforma Mais Brasil, para que a gente possa replicar com vocês os municípios. E esse ano tem muito dever de casa para nós, então a gente vai ter que se articular muito com vocês para que a gente possa trazer de primeira mão esses conteúdos vindo do Ministério da Economia e dos outros ministérios, né? A escola, além do papel institucional de capacitação e articulação com a rede técnica, com as outras redes, com as outras coordenadorias, a escola também assume esse papel de articular, fazer o elo entre os municípios e a Rede Mais Brasil em Brasília, né? Então, fomos criadas em 2009, mas oficializada em 2017, quando a escola realmente assumiu o papel de capacitação, porque a entidade entendeu que o papel da entidade é maior do que a representação dos municípios, é também de colaborar com a gestão no sentido de qualificar melhor os seus agentes políticos, tanto o prefeito, como as secretarias, como a Câmara, porque há muito tempo a APRES deixou de ser a Associação dos Prefeitos, hoje a APRES é a Associação dos Municípios. Por isso, a gente agrega secretários, vice-prefeitos, prefeitos, todas as áreas que compõem a gestão municipal. Então, essa é a Escola de Gestão, que é responsável pela parte dos GMCs. Eita. Continuando aqui, as nossas ações estratégicas, né, para atender baixa. Os municípios. E mesmo quando elas embaixo, o povo está lá mais cedo, não está com cara de ninguém. Obrigado. Né? Nós temos aqui nossas articulações institucionais para a gente atender os municípios, as articulações com o executivo e com o legislativo e pontualmente com o judiciário, né, quando somos demandados por algum município em alguma ação específica, orientando os procuradores municipais e com as entidades municipalistas. Tem o microfone ligado aqui que está dando interferência, eu não consigo desligar. Não, estou dizendo que só está, mas se eu for aqui antes, depois eu colocar os pratos, aí eu já estou limpando os pratos. Então, com as entidades municipalistas, dentre elas, a gente destaca aqui a Confederação Nacional de Municípios, que é uma grande apoiadora das entidades municipalistas, nos ajuda tanto na defesa das pautas no Congresso, como também nos ajuda nesse processo de capacitação, cedendo seus técnicos e promovendo também cursos através do CNM Qualifica. Então, esse é o nosso papel de articulação institucional, além dessa articulação com o executivo, que ela é muito profícua, né? A gente sempre faz reuniões com o governador, reuniões com o secretário de Estado, quando tem alguma pauta para ser defendida junto ao Poder Executivo e Legislativo, com a própria Assembleia. A gente tem representações junto aos conselhos, os diversos conselhos, né? E colegiados, como o CESAL, como o Conselho de Meio Ambiente, o COEMA, também as câmaras técnicas da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Conselho de Cultura, o Fundeb. Então, todos esses conselhos, a APRES representa vocês institucionalmente, né? E a mais significativa delas, o ano passado, foi a participação da APRES no Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19, ao lado do governador, de vários secretários de Estado, para a gente poder empreender e fomentar as políticas de atendimento e enfrentamento à Covid, que foram muito importantes, na busca por vacina, busca por mais recursos, tudo isso também apoiado
pela própria CNM, pelas outras entidades municipalistas. E o outro é a Rede Mais Brasil, que a gente participa, tanto no Elo CNM como no Elo Entidades Municipalistas, como eu acabei de falar. Então, esse é o nosso papel de representar vocês nesses segmentos, como forma de trazer sempre a melhor informação e defender as pautas impactantes para os municípios. E os nossos serviços, né? Então, pensando nessa premissa de municipalismo, em primeiro lugar, a Press oferece acompanhamento das prestações de contas dos municípios associados junto ao TCE, acompanhado pelo jurídico, e também as orientações jurídicas diversas, ou alguma consulta específica, ou uma reunião para tratar de alguma temática, e sempre nesse sentido orientativo e de acompanhamento, porque as questões pontuais, elas têm que ser realmente, é legítimo que seja executada essa questão pontual pela Procuradoria do município, mas a Press está junto para orientar, para compartilhar alguma informação importante que possa contribuir com essas demandas mais específicas. Temos as informações periódicas sobre o FPM, ICMS, o Glauber sempre posta no grupo dos prefeitos e no grupo dos secretários de finanças, esses repasses, a tabelinha, orientando, mas também, se alguém mais precisar, pode solicitar que a informação para os municípios filiados está sempre disponível. Temos o suporte técnico nas diversas áreas, né, através da Comac, para que a gente possa fomentar ainda capacitações, lives, eventos e missões técnicas que a Escola de Gestão possa desenvolver, e o apoio técnico direto também, alguma questão mais pontual. A divulgação de notícias de interesse dos municípios, feito pela Comac, como eu já falei, né? E aqui o Diário Oficial. Mirela, você pode falar um pouquinho sobre o Diário Oficial? Está com a condição de falar? Del? Oi, Mirela. Oi, estamos ouvindo, pode falar. Pronto. Mirela que é responsável. Pode falar, Mirela. Tá, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Mirela, eu sou responsável pelo Diário Oficial, administrado pela Prece. E o Diário é uma ferramenta gratuita que a Prece disponibiliza a seus municípios filiados. Ele simboliza mais uma conquista no sentido de promover a transparência e a economia da gestão municipal. Atualmente, são 92 municípios que utilizam o sistema. O município que tiver interesse em aderir, enviar um projeto de lei para a Câmara Municipal, informando que está no Diário Oficial como meio oficial de seus atos administrativos e normativos. O projeto estando aprovado, é necessário que nos seja enviado de responsabilidade, indicando um servidor responsável pela administração das publicações do município. A documentação sendo enviada para a Prece, a gente faz a adesão do município e o treinamento da pessoa responsável. Por conta dessa questão da pandemia, a gente não está fazendo o treinamento presencial, mas pode ser online, por e-mail, por WhatsApp, o que for necessário para o município fazer as publicações. Quando o município aprova a lei da criação do Diário Oficial e passa a fazer as publicações de forma eletrônica, ele cumpre o princípio da publicidade com a mesma validade legal das publicações eu vou deixar no site da APRE, tem as informações e toda a documentação necessária para adesão, mas eu vou deixar aqui no chat meu contato e um link com todas as dúvidas que possam ter sobre o Diário Oficial. Bom, Del? Perfeito, Mirela. E isso é disponível gratuitamente para os municípios que estão regularmente filiados à Prece. Os filiados à Prece. Com o prefeito, regularize a filiação, porque vocês viram aí a economia substancial que é feita em um ano de publicação, ó. Cerca de deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Cerca de R$684 mil por ano de economia para o erário público. Então, é importante que vocês, se não fizeram ainda essa adesão ao diário, já façam esse procedimento e economizem. Então, com relação à pandemia, a Prece foi obrigada a pensar fora da caixa, como todos vocês, né? Todos vocês tiveram que se reinventar, que se reinovar. Então, a Prece, durante a pandemia, teve que buscar ações técnicas e de apoio aos municípios e aos seus próprios funcionários, né? Aos funcionários, ela empreendeu o trabalho remoto, criou um comitê interno, adequou o ambiente doméstico de cada funcionário como se fosse uma extensão
equipamentos, condições de trabalho para a gente atender os municípios mesmo à distância e realizar o melhor atendimento a vocês. E fez a aquisição de programas e sistemas e fez a criação de novos grupos de WhatsApp, né? Criamos um grupo de procuradores, de gestão e finanças, que envolvem o secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, de controladores, chefe de gabinete, que também compõe o secretário de governo, e vocês foram criados no final, acho que no comecinho do ano passado, aliás, final de 19, se não me engano, porque a intenção era a gente, em 20, fazer um trabalho bem intenso com vocês, e acabou que com a pandemia a gente se distanciou, mas é importante a gente retomar isso e se fortalecer enquanto gestor municipal de convênio, né? Sobre os grupos, eu queria só abrir aqui um parêntese e fazer uma observação para vocês. O grupo, ele é um grupo técnico, é um grupo de troca de informações, de trabalho, a gente cria um vínculo ali dentro do grupo, mas é bom a gente sempre usar esse grupo como uma ferramenta de trabalho. Se você tem modelo para compartilhar, se você tem um modelo a pedir no grupo, conversar lá no grupo, e a gente fazer desse grupo não um grupo social, onde a gente só troque mensagens de autoajuda, não, é um grupo de trabalho também, é uma extensão do nosso atendimento para vocês e de vocês para a gente. Através das mensagens de vocês ali, das necessidades e das demandas, a gente vai também avaliando em que a Prece pode contribuir cada vez mais. Então, fica a dica aí para a gente fazer desse grupo aí um grupo produtivo, um grupo ativo, que ajuda um ao outro e que troca e compartilha boas experiências, certo? É um desafio, né? Porque grupo é grupo, né? Então, no mais, aqui é só o nosso agradecimento, dizer para vocês que conheçam um pouco mais sobre nós, acessando o nosso site, eu esqueci de uma coisa, mas eu falo já. Quando eu falar do canal do YouTube, que ficou no campo das inovações. Me perdoe, estou tão empolgada aqui com vocês que esqueci das inovações. Então, acesse o nosso site, a Prece Ceará, se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e no canal A Prece Ceará, que o A Prece Ceará, o canal, foi uma das grandes inovações que nós fizemos aqui na pandemia. Nós instituímos o programa Quinta com Debate, uma live semanal, todas as quintas-feiras, às 15 horas, a gente traz um debate, um tema de grande relevância. Quinta-feira agora, nós já vamos fazer um debate sobre a LGPD, o impacto nos municípios, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. Então, é importante que vocês participem, que vocês fomentem também a participação de outros agentes, que isso impacta em todas as pessoas, desde o cidadão comum e principalmente ao agente político, ao agente público, que tem responsabilidade sobre esses dados. Então, a Quinta com Debate foi essa grande inovação. E a outra foi o Gestão Municipal em Foco, que é uma live mais leve, de 30, 40 minutos, onde a gente traz uma pauta apresentada por vocês, um tema de impacto, que mereça um olhar especial, um foco bem relevante no nosso canal Prece Ceará. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e você vai receber as nossas notificações. E fale conosco sempre, né? Através do grupo de WhatsApp, através dos nossos e-mails. E aqui eu deixo uma mensagem final, né? Que por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, a gestão pública seria menor, seria mais frágil, se não fosse o trabalho de vocês, se não fosse o trabalho de cada agente público que está ali tentando dar o seu melhor para atender a população, para executar com integridade e com consistência as políticas públicas propostas pelo governo municipal. Então, vocês são muito importantes, são peças essenciais nesse grande movimento que é a gestão pública municipal, que é o municipalismo. Então, nossa gratidão e nosso muito obrigada a vocês por nos ouvirem aqui e nos darem a oportunidade de apresentar a nossa entidade para vocês. Ok? É um pouquinho longa, mas é a nossa apresentação, é importante a gente se conhecer melhor, né? E dando continuidade aqui ao nosso programa, né, da nossa instituição, eu gostaria só de abrir aqui a palavra para a Cleuda, para ela dar um olá para vocês, ela que também me ajuda na rede de governo, na plataforma Mais Brasil, na rede Mais Brasil. Então, Cleuda, com você. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, me chamo Cleuda, trabalho na Escola de Gestão Condel
também faço parte da Rede Mais Brasil com ela. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande e que eu estou aqui à disposição de vocês. Vou deixar o contato, caso vocês precisem de algo, alguma informação, estamos sempre à disposição. Boa tarde, um bom curso a todos. Obrigada, Cleuda. Áurea, você pode dar aqui um alô rapidinho, porque a Áurea também é da escola. Acho que a Áurea está com problema. Oportunamente eu a chamo novamente. Então, dando continuidade aqui no nosso treinamento, como o Zé já falou, e eu também, né, há 53 anos, a Prece busca empreender a qualidade técnica, e essa escolha da pauta técnica de hoje para o nosso seminário foi exatamente no sentido de tentar contribuir hoje com vocês, com mais esse conhecimento, e que para vocês melhorarem ainda mais a prática de vocês nos municípios. E para esse primeiro momento, eu trago aqui para conversar conosco sobre... Só um minutinho, só pegar aqui o nome da palestra. Sobre o papel do gestor municipal de convênios e congêneres na execução das políticas públicas municipais. Eu trago aqui o nosso convidado de hoje, o primeiro a falar, o João Filho, ele que é formado, né, formado em contabilidade, né, é especialista em mobilização de recursos públicos, com ampla experiência, como ele mesmo falou, né, está na veia dele aí, correndo no sangue, né, João Filho, a sua especialização aí na prática também, como no sistema de prestação de contas de convênios e nos sistemas governamentais. Então, para falar conosco, abro a palavra agora para o João. João, está com você. Boa tarde, mais uma vez, a todos que estão aqui nos assistindo. Como eu disse, é um prazer estar aqui debatendo com esse assunto com vocês. E é uma troca que nós vamos fazer hoje de conhecimentos, porque a vivência na prática de cada município vai mudando. Um município atende de uma forma, outro atende de outra forma aquele mesmo problema. E aí, com isso, nós vamos construindo um modelo cada vez melhor para lidar com esses problemas. E nós vamos tratar aqui de maneira sucinta, nós temos basicamente 20 minutos, né, Dela? Então, nós vamos resumir alguns pontos principais que eu acredito que, com esses pontos que devem ser trabalhados, iremos minimizar os problemas oriundos da questão de uma má execução de um convênio. E aí está o papel do GMC, justamente nessa gestão dos convênios, na execução de políticas públicas municipais. Então, vamos para frente. Por favor. Primeiro, o que significa GMC? Apareceu aí É uma inconsistência do Windows, vamos ter que lidar com ele aqui. Então, vamos adiante. Por favor. O GMC, ele é o funcionário do município prioritariamente efetivo, responsável por relacionar-se com órgãos concedentes e interagir diretamente com as secretarias e os setores envolvidos da prefeitura. Então, pessoal, o GMC, pelo conceito, já identificamos que tem que ser uma pessoa com um bom relacionamento, tem que ser uma pessoa de comunicação. Então, se você é o GMC do seu município, se você é responsável pelos convênios e congêneres do seu município, e você tem uma dificuldade em se expressar, procure se capacitar, procure melhorar, faça um curso de oratória, um curso de gestão de conflitos, de coaching, porque isso vai facilitar, isso vai melhorar a sua interlocução interna e externa com relação ao trato dos convênios, ok? E só aqui uma questão, esse GMC, a primeira expressão que eu ouvi, a primeira vez que eu escutei essa expressão GMC foi com a Caixa, que a Caixa coloca o GMC como gerente municipal de convênios e contratos de repasse.
E aí a Caixa, num trabalho muito importante de fortalecer esse GMC no município, pegou esse entendimento do GMC e agora está de maneira mais extensa, onde a gente expande para convênios e congêneres que abrangem todos os segmentos de repasse. Por favor. Então, o GMC, nós estamos com aproximadamente 110 dias de gestão, por onde vamos começar. Então, você que está começando agora uma gestão, aqueles que já vêm dando sequência de gestão, foi feito o sucessor ou o prefeito foi reeleito, torna-se mais fácil porque você já vinha acompanhando. Mas nós temos que abordar aqui vários cenários. E aí o cenário que nós vamos colocar aqui é para quem está começando, uma nova gestão. Então, primeiro você tem que fazer, isso acontece até em gestões que já está digamos, no seu segundo mandato. Tem que ter uma identidade o setor de convênios, certo? Por favor. O setor de convênios, ele tem que ter um e-mail exclusivo para o setor de convênios. Tem até hoje pessoas usando um e-mail pessoal para o setor de convênios. Isso não pode. O ideal seria um e-mail institucional. Vou colocar aqui Fortaleza, como Fortaleza, setor de convênios, @fortaleza.ce.gov.br. Porque as informações não é da pessoa, não é do prefeito, é do município. E a gente sabe que hoje a maioria dos arquivos da comunicação está sendo por e-mail, pelo WhatsApp. Então, tem que deixar isso. Como eu estou colocando aqui também a questão do telefone. Um telefone institucional, um telefone para o setor de convênios, para que você não fique no seu pessoal. Justamente pela questão do WhatsApp. E uma estrutura física adequada. O setor de convênios não é uma despesa. O prefeito tem que ver, o município tem que ver o setor de convênios não como uma despesa, é um investimento. Então, o convênios, o GMC, ele vai zelar pela boa utilização daquele recurso. Ele vai evitar que tenham glosas, ele vai evitar que o recurso seja devolvido por não ter sido aproveitado por completo, vai evitar uma perda de prazos, consequentemente, perder aquele recurso que levou tanto tempo e deu tanto trabalho para poder conquistar. Então, tem que ter uma estrutura básica. E aí eu coloco, no mínimo, um computador e uma impressora, somado com a questão dos arquivos, físico e digital, que aí você vai precisar ter um scanner. Outro ponto interessante que eu coloco é você ter no seu ambiente de trabalho ali, de convênios, um mapa da cidade, com a identificação dos bairros e a localização de obras que estão em andamento naquele mapa, para que você possa situar numa fiscalização, ter um melhor entendimento do cenário das obras, se estão mais voltadas para uma região urbana, rural, qual bairro, assim. Então, a identidade visual do setor de convênios. Isso até estimula mais o trabalho. Por favor. O outro ponto que eu coloco é fazer um inventário dos convênios federais, estaduais e fundo a fundo. É muito importante fazer esse inventário, fazer esse levantamento logo no início. Por quê? Senão vocês vão ficar muito reativos. Tem convênios que o GMC não tomou conhecimento que tem aquele convênio. Só toma conhecimento quando chega uma diligência do órgão, mandando devolver um recurso ou mandando apresentar uma justificativa. E aí ele vai, que convênio é esse? Eu nem sabia que tinha esse convênio. Esse convênio, para mim, já tinha prestado contas. Foi prestado contas, mas ainda não tinha sido analisado. Certo? Então, faça um levantamento, um inventário dos convênios federais, estaduais e aqueles repasses de fundo a fundo, que tem os programas do FNDE, do FNS, as propostas, faça todo um levantamento disso. E aí eu recomendo que seja feito isso por meio de uma planilha. O ideal seria um programa, mas aí, como isso se torna muito oneroso, faça uma planilha e que nessa planilha contenha todas as informações que você vai precisar. Informações essas de prorrogação de prazo, liberação, data de vigência, total de pagamento feito, os impostos se forem inseridos. No caso do Estado, os refos, quando se vencem os refos,
Eu coloco aqui, Del, até à disposição, vou passar para você. Eu criei aqui para o escritório uma planilha dessa de acompanhamento, eu vou colocar ela à disposição para você que você possa repassar para quem tiver interesse nesses convênios estaduais, onde você vai alimentando aquela planilha e precisar de uma reunião, você imprime já num formato que sai em forma de um relatório, você senta com o prefeito, com o secretário, e você debate todo o convênio com aquele instrumento que você tem em mãos. Você não fica buscando informação num portal, entra no sistema, liga para a assessoria, você tem tudo em mãos. Então, isso depende de você se organizar para você ter esse entendimento nas suas mãos, para que você possa trabalhar melhor. E uma outra questão que eu coloco aqui como importante seria solicitar dos órgãos o parecer de análise da prestação de contas. A prestação de contas foi enviada para análise, isso não significa que acabou o monitoramento daquela prestação de contas, daquele convênio. Você tem que aguardar o parecer, você tem que cobrar o parecer de análise daquela prestação de contas, para que não termine a gestão do prefeito e aquele parecer venha uma outra gestão, para que aquele parecer não venha num momento eleitoral, para que não venha num momento inoportuno, onde está aguardando receber um recurso, e aí, quando o recurso está para cair, chega o parecer de reprovação da prestação de contas e torna o município inapto para receber o recurso. Então, você tem que monitorar a análise da prestação de contas. O sistema do Estado, ele dá todo o passo. Prestação de contas ainda não analisada. Status, prestação de contas em análise. Outro status, prestação de contas aprovada. Então, vá buscando sempre essa aprovação da prestação de contas. E o federal trabalha com prazos. Prestou contas, o órgão tem... Eu vi. Oi? Alguém falou comigo? Então, o federal tem prazo para analisar. Então, você vai entrando em contato com o órgão e solicitando essa análise. Tá bom? Vamos mais para frente. Outro ponto essencial é a legislação. Nós temos a legislação federal, que atualmente é a Portaria Interministerial 424/2016, e as leis que regulamentam, estou incluindo a nova, que regulamentam a questão das licitações. Então, pessoal, é só essa lei que eu preciso saber? Não. Tem a LRF, tem outras leis, mas essa é a base. Não adianta você ser o GMC e pegar essas informações só quando tiver com problema na mão. A Caixa Econômica de Golfo está te cobrando um documento, aí você vai questionar por que a Caixa está lhe cobrando esse documento. Olha na legislação, está lá, é previsto aquele documento, você tem que apresentar. Então, você já não se desgasta, você já não perde esse tempo fazendo indagação para a Gigolf por que está cobrando, você já providencia ou você evita que aquele problema seja criado porque está lá. Vou dar aqui um exemplo. A prestação de contas tem que ser apresentada com quanto tempo? Convênios federais. Vocês estão respondendo, 60 dias, João, está certo. E a devolução do saldo tem que ser quando? João, quando eu for apresentar a prestação de contas. Está certo. E aí a prestação de contas tu tem que apresentar com 60 dias. Mas na portaria diz que a tua devolução do saldo tem que ser até 30 dias após o término da execução do objeto. Então, se tu apresentou o termo de conclusão do objeto, passar 60 dias para prestar contas, tu já está descumprindo um prazo que é devolver o saldo em 30 dias. E isso é passivo de instauração de tomada de contas. E se tu recebe uma notificação, tu vai dizer, tomada de contas por quê? Se estou dentro do prazo de prestar contas, aí você vai no embate com o órgão, e o órgão está cobrando de maneira correta. Então, a cartilha é a legislação, certo? Por favor. E a questão da legislação do Estado, no mesmo entendimento que eu falei aqui no federal, para não ser repetitivo, mas a legislação específica é a Lei Complementar 119/2012 e os decretos, o recente é o 32.873/2018, que ele complementa, altera alguns artigos do 32.811, e a portaria que regulamenta isso e as mesmas leis que subsidiam a análise da licitação. Mediante isso, eu coloco aqui 4 pontos que eu considero pontos de controle para que o GMC analise com cuidado para uma boa execução dos convênios.
Me desculpa se eu estou falando aqui um pouco rápido, mas é porque é muito assunto para a gente concentrar aqui. Algum momento nós vamos colocar aqui. O primeiro ponto de controle que eu coloco já é logo na celebração do convênio. O prefeito conseguiu, eu vou trabalhar com exemplo aqui nas duas esferas, mas vamos lá. O prefeito conseguiu um convênio com a Secretaria de Saúde. Esse convênio de custeio para a Secretaria de Saúde no valor de 300 mil. Excelente, era o que o município estava precisando nesse momento, era um convênio de custeio. Mas vamos analisar esse plano de trabalho? No plano de trabalho, vem dizendo que o município deverá aumentar o seu atendimento de internações e aumentar o atendimento ambulatorial em 15% ou 10%. E o município já está com o seu atendimento estrangulado, está no limite, está acima da capacidade do hospital. Como é que ele vai aumentar em 10%, 15%? O que era que tinha que ser feito? Pegar aquele convênio, analisar, ou pegar o plano de trabalho, readequar para a realidade do município. Opa, prefeito, não vamos assinar esse convênio agora, não, porque o objeto aqui no plano de trabalho diz que temos que aumentar em 10%, isso é inviável. E aí, como é que faz? Eu tenho um exemplo de municípios que zerou esse aumento no percentual, porque ele convenceu a Secretaria de Saúde que o atendimento que ele fazia no hospital dele já era acima da capacidade. E aí firmou o convênio apenas para fazer uma suplementação dos seus atendimentos, para melhorar a questão da saúde financeira para custear esses atendimentos que já existiam, mas estava previsto lá um aumento de 10%. Se celebra, se assina o convênio, vai ter que cumprir. Então, o primeiro ponto de controle que eu coloco já é aqui na celebração, assim como no convênio federal. Está lá no objeto uma pavimentação em diversas ruas, e aí você cita uma especificação, como aconteceu recentemente, você cita uma especificação ou um equipamento no Ministério da Saúde, que aquele equipamento não é adequado. Então, veja logo isso antes de assinar o convênio. Okay? E se assinar o convênio, antes de executar, solicite a alteração antes de executar esse convênio. Um segundo ponto de controle, eu já coloco aqui a questão da licitação. Na licitação, nós temos alguns cuidados. Primeiro, a questão da compatibilidade do objeto a ser licitado com o objeto celebrado. Então, o que você for licitar tem que resguardar a compatibilidade com o plano de trabalho e o objeto. João, mas tem outro ponto. E se a minha licitação tiver sido realizada antes da celebração do convênio? Isso pode? Aí nós temos duas situações. A nível de Estado pode, e a nível federal, se for obras, não pode, está lá previsto na portaria interministerial, que você tem que esperar o LAI para poder licitar. Então, na questão da licitação, essa questão dela ser pretérita, você já vai ter que ter um cuidado de elaborar o teu plano de trabalho em conformidade com o que foi licitado. Diferente, digamos, do caminho normal, que é você licitar conforme o plano de trabalho. Se ela é pretérita, aí agora você vai ter que ter o cuidado de fazer o plano de trabalho conforme você licitou, as especificações técnicas, certo? Outro ponto também a ser colocado na licitação, só um pouquinho ainda na licitação, seria com relação aos ajustes. Pessoal, quando você licita e aquilo que você licitou por um lapso temporal já perdeu aquela função, não é mais daquela forma que o município necessita aquele objeto, e você vai alterar, você vai licitar diferente do que estava previsto, faça antes um pedido de alteração do plano de trabalho, antes de você licitar. Vou dar um exemplo aqui de ambulância. A ambulância que você licitou, você estava previsto no plano de trabalho uma ambulância com rádio comunicador, mas aí quando você foi licitar, você disse, não, mas um rádio comunicador para mim não tem interesse, eu vou licitar sem um rádio comunicador.
mas faça essa alteração antes de licitar, tá bom? E o terceiro ponto, vamos colocar aqui, que é onde acontece a maioria das falhas, é na execução propriamente dita. Na execução, primeiro você vai ter que resguardar a compatibilidade com o que foi licitado e com o que foi celebrado no convênio. São cláusulas distintas. Você vai ter que observar a legislação que rege o teu convênio, você vai ter que ver a primeira, digamos, legislação, que seria o próprio convênio, você vai ver as cláusulas do convênio, às vezes no convênio vem dizendo que ao término você vai ter que elaborar um relatório de todo o processo de execução do convênio, geralmente é quando é um convênio social. Então, onde era que estava previsto no convênio? Você leu o convênio, tinha uma cláusula. Então, ao executar, você tem que se atentar às cláusulas e à legislação da celebração do convênio e a solicitação. Uma das falhas que ocorre mais é alterar a licitação por meio de um aditivo e não fazer essa alteração lá no convênio. E quando o fiscal, em caso de obra, vai vistoriar a obra, ela diz, está irregular. E aí você diz, não, tá conforme aqui o meu licitado, está aqui o contrato, está aqui o aditivo. Mas isso não passou pelo órgão concedente. Então, antes de qualquer alteração na licitação, tem que observar se vai atender ao convênio. E antes de qualquer execução, tem que ter essa compatibilidade, licitado com celebração. Outro ponto na execução é a questão do financeiro. Continuamos no mesmo, na questão do financeiro. Do financeiro que eu digo, são as falhas que são apresentadas com relação à execução das ordens bancárias, as OBTs em nível de estado e as OBTVs a nível federal. No estado tem a questão das cobranças das tarifas. Sabemos que não é permitida a cobrança de tarifa. Ao abrir a conta, já tem marcações obrigatórias que devem ser feitas para que evite a cobrança de tarifa. E se o banco está cobrando, você tem que fazer um ofício e notificar o banco pedindo que estorne, porque a prefeitura não pode estar fazendo essa despesa de estorno de tarifas. O outro ponto a ser colocado na questão financeira seria com relação aos pagamentos, e aí cabe aquele acompanhamento que eu disse da planilha, os pagamentos sem ter lastro financeiro para aquele pagamento. Acontece bastante. Foi medido 100 mil de obra, e aí a Caixa foi lá e atestou os 100 mil. Só que só tinha disponibilidade financeira para a Caixa fazer uma mensagem de liberação de 98 mil. E aí você tem uma mensagem de liberação de pagamento de 98, mas tem uma medição atestada de 100 mil. Quando chega isso para pagar, você examina na conta, tem saldo para pagar, só que é somado de rendimento. E você não pode usar o rendimento sem prévia autorização. O que acontece muito é de só consultar o saldo. Quanto é que tem de saldo nessa conta? 102 mil. Então dá para pagar a nota cheia. Paga a nota toda. Aí vai ter que fazer todo o conserto daquele pagamento a maior do valor que foi liberado. Isso acontece em federal e acontece no estado. Só que no estado o que é que acontece? A OBT, às vezes, ela é devolvida por saldo insuficiente. E você vai olhar, tem saldo. Por que foi devolvido? Porque você está usando rendimento que não foi autorizado previamente. Então, são esses pontos que merecem um cuidado, que a gente tem que trabalhar cada fatiazinha dessa da pizza com todo cuidado, certo? Eu recomendo até que, para os pagamentos relacionados a convênios, que sejam antes vistoriados pelo GMC. Vistoriados, que eu digo, validados, desculpa. É um pagamento relacionado a uma despesa de convênio, passa primeiro pelo GMC antes de pagar, para ele ver se aquilo está conforme o checklist de cada órgão. O órgão pede que tenha o número do convênio na nota. Tem. O órgão pede que seja feito o atesto da nota, sem ser pelo ordenador de despesa. Tem. Então, a questão dos impostos.
o que está retido na fonte, que está previsto para ser retido na fonte, está compatível com o que está destacado na nota? Não, está divergente. O local da prestação de serviço que está descrito na nota está correto? Não, está divergente. Então, já evita pagar e depois ter que responder diligência, ter que ir atrás da empresa para ir atrás de documento. Faça esse controle antes de pagar. Tudo fica mais fácil antes de pagar. Então, é o que eu coloco aqui como recomendação. O pagamento de despesas relacionadas a convênios passa primeiro pelo setor de convênios para dar um de acordo. Mesmo que vá para o controle interno, passa por vocês, passa pelo controle interno. Quanto mais controle, melhor. Ok? Então, vamos para frente. E a prestação de contas, propriamente, só um pouquinho para trás, a prestação de contas propriamente dito. A prestação de contas, ela está mais dinâmica, ela está, eu vou até dizer, mais fácil, porque com a criação dos sistemas, o Plataforma Mais Brasil, parcerias, até mesmo os sistemas do FNDE, o SIG-PC, nós temos o CIMEC, as prestações de contas, elas ficaram concomitantes com a execução. À medida que você vai executando, você já está fazendo a prestação de contas. E os órgãos estão cada vez mais se aperfeiçoando para cobrar o conserto, para cobrar que seja, no caso de alguma falha, que aquilo seja resolvido durante a execução, já para que na fase da prestação de contas seja apenas um arremate. Mas aí eu deixo, pessoal, aqui uma observação para que vocês zelem pelos gestores de vocês em não deixar uma prestação de contas, um convênio ser notificado por omissão de prestação de contas. Acompanhe esses prazos. A omissão de prestação de contas, ela dá processo de improbidade. Então, se você não tem a documentação completa, estourou o prazo, faça pelo menos um ofício para o órgão pedindo a dilatação de prazo. Não dá certo, o órgão não concedeu, pois preste contas com o que você tem e diga que está fazendo juntada do restante da documentação, mas não deixe o omisso, porque você tem um prazo, no caso do Estado, de 30 dias para prestar contas, depois você recebe uma notificação e recebe um prazo adicional de mais 30 dias. Tempo, tá? Ok. Então, pessoal, o acompanhamento da análise das prestações de contas e antes de finalizar a prestação de contas, faça um check-up da licitação dos pagamentos até a última fase da prestação de contas. João, quem faz isso é a assessoria, mas isso não impede que você tenha o conhecimento. Eu sou totalmente a favor e eu vejo que as coisas caminham para que os municípios tenham todo o conhecimento e trabalhem com assessoria como uma parceria, certo? Trabalhar os dois juntos, eu acho que fica bem mais fácil de acontecer. E para encerrar, eu coloco só como se fosse uma palavrinha-chave para cada ponto desse. Na celebração, coerência na elaboração do plano de trabalho em relação à realidade do seu município, seja financeira, seja a questão do objetivo a ser alcançado pelaquele plano de trabalho. Licitação, resguardar a compatibilidade do termo de referência com o plano de trabalho e projeto básico. Isso é essencial. Execução, atender às cláusulas previstas no convênio e no contrato. E prestação de contas, alcançar os objetivos propostos no plano de trabalho e comprovar a execução física e financeira. Então, nós temos 3 comprovações, do objetivo, a física, né, e a financeira. A física que eu coloco também é documental. Então, já encerramos aqui para o último. Só deixo aqui meu obrigado. Peço desculpa também por algum assunto acelerado, mas me coloco a toda disposição para que vocês entrem em contato por meio da DEL ou então comigo mesmo para tratar esses assuntos de maneira mais específica. Obrigada, João. Você resumiu a vida de um convênio e do papel de um gestor municipal de convênio muito bem resumida, assim, bem sintética, muito didático, muito bom mesmo. E deixar vocês tranquilos, que hoje foi apressado, mas nós já estamos marcando aí um momento em maio, né, João?
para a gente fazer uma capacitação bem específica, aí com mais tempo, para vocês poderem aprender e absorver todos os conteúdos e todas as experiências que o João pode passar para nós. Continuando aqui a nossa pauta, e já agradecendo mais uma vez ao João, a gente passa agora aqui a nossa segunda palestra temática sobre o gestor municipal de convênio e congêneres e sua atuação no acompanhamento dos contratos de repasse, que é uma ação bem específica da Caixa, que por um tempo foi de um formato e agora tem um formato novo, e a gente quer entender esse formato novo, e para isso eu vou passar aqui a palavra para o Alexandre Guilherme e também para o Márcio. Eles vão dividir aí o tempo, eu vou ser justa com vocês, vou dar 20 minutos para vocês também. O nosso seminário está previsto para acabar às 16 horas, então nós vamos ter aqui até 3h30 com vocês e depois a gente faz um gostoso bate-papo, ok? Pode assumir o controle aí, Alexandre e Márcio. Oi, Del, boa tarde novamente. Parabenizar aí pelo João, pela palestra, muito positiva, tá? A gente viu aí um pouquinho o papel do GMC, né? Viu um pouquinho o lado da prefeitura, como as coisas acontecem, como é o dia a dia, um pouquinho do GMC, e a gente vai dar um pouquinho da parte da Caixa, o outro lado, né? Como as coisas funcionam, o que a gente entende que é importante, o que a gente entende que tem que estar no dia a dia, no papel do GMC. E eu acho assim, ninguém melhor para falar disso do que o Márcio, porque ele vive esse dia a dia, está lá na frente da Gigov, acompanha todos os nossos convênios, e aí eu passo a bola para o Márcio para ele começar, e se necessário for, eu vou fazendo alguma interferência ajudando, mas acho que o Márcio aí é o grande nome para a gente ouvir nesse momento. E eu fico mais à disposição para o segundo momento, acho que na hora que surgirem algumas dúvidas que podem surgir em relação à superintendência de governo, tá bom? Márcio, boa sorte aí, toca essa primeira parte aí com a turma da DEL, com a prece. Obrigado, Alexandre. Queria aqui começar já me desculpando aqui, que no boa tarde aí eu esqueci de dar boa tarde para o nosso palestrante aí, João Castro, né? Ótima palestra, ótima colocação. Esse é o papel mesmo do gestor municipal de convênios e congêneres que a Caixa espera, né? Como a Caixa espera que ele atue exatamente da maneira que João Castro colocou aí, tá? É importantíssimo, né? Todas as reuniões que que nós fizemos aí com os prefeitos novos que entraram, assumiram esse ano, né? Foram eleitos no ano passado e assumiram este ano. Nós reforçamos para os prefeitos o papel, né, que o GMC tem no acompanhamento dos nossos contratos, né, que aí são os contratos federais, como o João colocou aí na apresentação dele, né? Existem diferentes regras, diferentes portarias, né? Ele colocou uma das portarias aí, que é a 424, mas dependendo do município, tem contratos de antes ainda dessa portaria, tem contratos que são da portaria 507. Então, é importantíssimo, tá? O conhecimento do GMC quanto às regras e dos contratos, né? Quanto às leis que regem os contratos, né? Como ele mesmo colocou, a gente precisa ter atenção muito focada desde o início, né? Desde quando cadastra a proposta lá no site, né? Na plataforma Mais Brasil, que é a plataforma aí que rege os convênios federais, desde o cadastro, né? Para a gente não cadastrar uma coisa específica que depois não consiga ser executada lá na frente, né? Às vezes a prefeitura quer colocar no objeto do contrato, né? Às vezes ele inclui nomes de rua, né? Com tanta especificidade que aí chega lá no meio do contrato, né? O prefeito já, a pedido do munícipe, a pedido de um vereador, foi obrigado a colocar uma pavimentação numa das ruas que estão lá no meio daquele objeto, e isso inviabiliza todo o contrato que você cadastrou lá, né? Então,
tem que ter muita atenção, tem que ter muita responsabilidade, né? Desde o cadastro das propostas até a prestação de contas final, como o João colocou aí na apresentação dele, né? O contrato só se encerra, né, nos casos quando a Caixa está como mandatária da União, com o ofício da Caixa dizendo que a prestação de contas foi aprovada, tá? Antes disso, o convênio continua não vigente, né? Porque de repente o prazo dela já expirou, mas ele continua em aberto, né? A prestação de contas precisa ser encerrada. E o Dr. João foi muito claro, né, em mostrar, né, os pontos aí que são cruciais, né? Licitação, tem que ter muita atenção com a licitação. São atos, né, de muita responsabilidade, tá? São coisas que o GMC precisa estar, né, por mais que tenha uma consultoria, uma assessoria por trás, né, fazendo a comunicação entre o município e a Gigov, o GMC ele precisa ter conhecimento e ter controle das ações, né, para poder saber o que está acontecendo. Porque na hora de prestar contas lá para o prefeito, né, não vai dar para falar que você não sabia, né, que perdeu um prazo porque você deixou de acompanhar, é muito complicado. Então, é importante conhecer as regras, ter atenção no acompanhamento, conhecer, acompanhar o dia a dia da obra, né? Receber a questão da comunicação com a Gigov, né? Né? O Estado, é importantíssimo, né? A história que o João colocou aí a respeito de um contato, né? Hoje, né, a Caixa também está, como a Prece e algumas prefeituras, a Caixa também está trabalhando em trabalho remoto, né? Então, a presença, né, diária na unidade, entrega de documentos, recebimento de documentos, hoje ela está mais afastada, né? A gente está trabalhando muito mais com comunicação eletrônica, né? E-mail para receber material, e-mail para devolver, ou é documentação que é colocada na plataforma Mais Brasil. E a gente tem que ter uma maneira de se comunicar oficialmente com a prefeitura, né? Tudo bem, tem a assessoria tem os seus e-mails, a gente faz a comunicação para a assessoria, mas de forma nenhuma nós deixamos de comunicar à prefeitura a respeito de cada passo do processo, né? É importante, né, você ter um e-mail institucional da área de convênios, né? Afinal, ninguém está livre de sofrer um acidente, de estar doente e não poder acessar uma caixa postal. E outras pessoas, né, quando você tem uma caixa institucional, outras pessoas têm acesso àquela caixa. Então, se você está impossibilitado de acessar aquela caixa, alguém vai acessar e vai tomar as providências necessárias para poder atender o que está pedindo ali naquele momento, né? Então, é importante, né, a questão da comunicação. A comunicação, lembrando sempre, entre a Caixa, que é mandatária da União, e as prefeituras, tá? Apesar do acompanhamento pela assessoria, a comunicação é toda feita Caixa, prefeitura, né? Geralmente, né, quando há possibilidade, o prefeito tem disponibilidade também, nós mandamos e-mails também para o e-mail do prefeito, né? Então, a comunicação, na verdade, a responsabilidade pela comunicação é toda da prefeitura, tá?
nesse mote a gente tem responsabilidades, né? Então, mas a assessoria que perdeu o prazo. Não, a assessoria não perdeu o prazo, né? Quem perdeu o prazo foi a prefeitura, né? Que não acompanhou direito, não sabia que tinha prazo. Então, precisa ter bastante atenção, tá? Como a Del falou aí, né? Nós estamos todo início de mandato dos prefeitos, nós fomentamos com os prefeitos que eles precisam nomear um gestor municipal de convênios, né? Até para a gente poder dar andamento nas obras, né? E que são provavelmente já estavam iniciadas na gestão anterior, ou se iniciaram, né, na contratação no final do mandato. Nós temos muitos contratos que foram celebrados no final de 2020, então depois já da eleição feita, né? A gente tem contratos que estão nesse início ainda, provavelmente eles foram elaborados, né, ou pensados pela gestão anterior, mas quem vai executar são os novos gestores, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, principalmente com esses contratos que foram celebrados na virada de mandato, tá? Recados, né, aqui do coração mesmo, porque a gente não gosta de perder contrato por bobeira, né? Nós temos duas etapas este ano de cláusula suspensiva. Cláusulas suspensivas são contratos que são celebrados com alguma pendência de documentação, principalmente pendências de engenharia e de titularidade de área, tá? E são contratos aí de 2019, que o ano passado, né, devido à pandemia, eles tiveram, né, uma portaria do Ministério da Economia e tiveram uma prorrogação do prazo de suspensiva deles. Eles vencem todos agora no mês de julho, né? Foram todos os contratos que venciam ano passado, eles ganharam 240 dias de prorrogação. Então, eles estão todos vencendo agora em julho deste ano, tá? Que vai casar com o prazo também do restos a pagar de 2019. Então, prestem atenção que em junho e julho nós temos datas cruciais para não perder contratos, né? Nós temos aí muitos contratos que ainda estão em cláusula suspensiva. Nós temos, se eu não me engano, foram encaminhados e-mails para todas as prefeituras, tá? Informando desses prazos, dizendo que o contrato ainda estava com pendências de engenharia ou ainda nem tinham sido entregues documentos para análise, tá? Se eu não me engano, foram 105 municípios que tiveram esse primeiro contato da Gigov. Isso já fazem 30 dias, tá? E que a gente informou aos municípios que tinham pendências para documentação para a gente analisar, de contratos que vencem agora em julho, tá? Como vocês devem imaginar, né, se todos deixarem para entregar a documentação para a gente analisar em junho, né, 30 dias antes do prazo, são 105 municípios, mais de um contrato por município. A Gigov não vai ter condição de analisar tudo isso de uma maneira célere e dentro do prazo, tá? Então, nós corremos o risco de perder contratos, tá? Da mesma maneira, tem uma outra data este ano ainda, que é uma data crucial também, que é novembro, tá? Os contratos 2020, né, a portaria 424, ela teve 3 instruções normativas diferentes aí
para cada ano, 2018, 2019 e 2020. Tá? E no ano de 2020, a instrução normativa mais nova que saiu, agora eu não lembro qual é o número da instrução, se é 6, 7, mas ela prevê que as prorrogações de cláusula suspensiva, elas estão proibidas, tá? Então, os contratos de 2020, eles têm prazo de vencer cláusula suspensiva até novembro de 2021. Tá? Então, nós temos também uma série de contratos que foram celebrados no final do ano passado, que precisam ser apresentados a documentação para nossa análise antes de novembro deste ano, para não perder os contratos. Tá? Então, são muitos contratos, né? A gente tem uma gama de contratos para análise muito grande, né? Então, queria reforçar aí com vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum problema de apresentar o projeto, precisarem fazer alguma reunião, nós estamos nos reunindo com as equipes técnicas das prefeituras para tirar essas dúvidas, tá? Estamos nos reunindo virtualmente, né? Até para poder dar celeridade, né, nos atendimentos e para evitar maiores problemas de contaminação, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência de que quanto antes vocês apresentarem os projetos, né, os projetos estando de acordo com o que está estipulado lá no objeto do contrato, nós temos condição de retirar a cláusula suspensiva desses contratos, né? E salvar os contratos para os municípios, tá? É importantíssimo nós não perdermos contratos nenhum, né? Nós da Caixa aqui temos aflição a perder contrato, né? São recursos que os beneficiários estão carentes e precisam deles, e a gente quer fazer com que esses recursos sejam aplicados de maneira mais rápida e mais corretamente possível, tá? Como eu estava falando, né, tirando essa questão desse informe das cláusulas suspensivas e desse meu pedido para vocês de verificarem o andamento desses contratos 2019 e 2020. Tem alguns da saúde também, que são de 2018, também devem ter cláusula suspensiva aí para vencer, tá? Então, verifiquem os contratos a partir de 2018, os que tiverem com cláusula suspensiva, deem prioridade para o pessoal técnico elaborar esses projetos e apresentarem para a gente o mais rápido possível, tá? Infelizmente, a cláusula suspensiva é um elemento jurídico que é fator crucial para a perda do contrato, tá? A gente não tem, depois de vencida o prazo da cláusula, nós não temos como reviver o projeto, tá? Ou o projeto ele fica perdido mesmo por essa cláusula, tá? Outro assunto são capacitações, né? Como o nosso tema de hoje aqui, né, trata de atuação dos GMCs, nós temos uma capacitação dos gestores municipais de convênios, né, para as diversas regras e diversas atribuições do gestor, né? Então, a Caixa faz toda a virada de mandato, uma capacitação com todos os GMCs, né? Mesmo os que já atuavam antes em outras gestões, né? Como os novos que estão assumindo agora junto com os novos gestores, tá?
Então, nós estamos prevendo aí para o início de maio, né? Só vamos fechar aqui o prazo com a prece para podermos fazer as capacitações. Talvez faremos em 2 turmas para o pessoal que não puder participar de uma turma consiga agendar numa outra turma, tá? Também abarcando o pessoal do interior, né? Então, talvez façamos uma aqui com o pessoal da região metropolitana de Fortaleza e uma com o pessoal do interior. Então, mas como é virtual, né? E existe a possibilidade de termos uma grande, né? E esperamos, né? Que um grande número de participantes esteja presente nessa capacitação, porque como o Dr. João colocou na apresentação dele, né, o importante é estarmos cientes, capacitados e conhecedores de toda a legislação, todas as regras, né? Infelizmente, se a gente for falar ponto a ponto, tudo que tem, nós vamos passar dias e dias aqui falando de... É verdade. E o seu tempo já chegou aqui. Já? Seus 20 minutos, foi rápido. Então, só para finalizar, Adel, né, fora a capacitação do GMC, nós estamos também prevendo uma capacitação de engenharia de custos, tá? Essa capacitação ela é voltada para os técnicos, né, das prefeituras que vão trabalhar com as elaborações de projeto, né, e planilhas de custo. Então, a gente vai mais para frente aí na capacitação do GMC. Não, com certeza, é muito importante, né? Porque a plataforma está exigindo cada vez mais que cada ator dentro de uma execução de um projeto tenha domínio da sua atividade e alimente o sistema, que é muito difícil para uma pessoa que não é engenheiro alimentar uma planilha, uma PO lá no módulo de obras, alimentar um QCI. Quem não é engenheiro enlouquece com isso, né? Então, é importante que cada um assuma o seu papel. E a responsabilidade, né, que cada um tem por ter o seu papel. Sim. Sim, botar o seu CPFzinho lá, né? Porque não fica só nas costas de um, né? Exatamente. Obrigado, Del. Perfeito. Obrigada a você, Márcio. Essa capacitação foi fruto da reunião de ontem, que eu não pude participar, foi, Márcio? Foi. Na verdade, assim, a de ontem foi o primeiro contato, né, com o prefeito Júnior, né, presidente aí da Prece. Nós tínhamos nos falado só antes da eleição, depois da eleição não tínhamos nos falado, mas foi também uma abertura aí para a gente iniciar a nossa agenda de eventos aí junto à Prece. Tá? Perfeito. E a gente já faz parte aí do nosso projeto, a gente já tinha combinado aqui com o João, né, João? E, assim, nós também assumirmos esse nosso papel na rede Mais Brasil, como elo municipalista, fomentar a participação dos gestores no trabalho de capacitação, nos fóruns. Então, esse ano vamos trabalhar firme e forte. Me cobrem isso, vocês, certo? Eu digo, Del, cadê? Você disse que ia ter capacitação, que você ia passar um comunicado, que você ia falar sobre MEG, que você ia isso, aquilo e nada. Cobra, eu sou humilde, estou errada, taca aqui na minha cabeça, que eu dou a mãozinha palmatória e peço perdão e a gente caminha para dar certo. Então, cobre isso da gente aqui também, certo? É o nosso compromisso, inclusive mesmo com a rede. Então, nós chegamos agora no nosso momento aqui, agradecendo ao Márcio pelas excelentes colocações, complementou bem o que o João falou. E quando ele fala assim, não podemos perder um contrato, a gente tem que ter em mente a seguinte questão: não estou perdendo um contrato, um documento, uma obra, uma coisa, não. Eu estou perdendo uma política pública, o impacto na minha população, o atendimento a uma demanda da minha sociedade, um legado que o meu gestor e que eu, o gestor de convênio que estou lá nessa seara, um legado que nós vamos deixar para o município, a melhoria de qualidade de vida da população. Então, vejam todos esses aspectos subjetivos envolvidos na perda de uma assinatura objetiva de um contrato. Aquele papel ali, ele não só diz sobre cláusulas, sobre compromissos, mas ele diz muito mais sobre isso. Então, a responsabilidade de vocês aí é muito grande mesmo. Vocês viram a importância aí do papel de vocês. E agora nós vamos abrir para as perguntas, né? Nossa interação, mas antes disso, como eu estou gravando aqui a nossa live,
a nossa live, o nosso seminário, estou com a live aqui na cabeça. Eu queria que vocês abrissem aqui a câmera por um instante, antes da gente se dispersar, porque depois das perguntas a gente se dispersa, para fazer um print aqui maravilhoso e deixar aqui essa foto como um legado para a posteridade, né? Para a gente ter esse registro. A Carol amanhã, a Mirella vão fazer uma matéria, vão colocar o GMC aí o nosso seminário no site da Prece, nós vamos baixar essa gravação para o YouTube, colocar todos os materiais que os palestrantes disponibilizarem para a gente. A Caixa não apresentou nenhuma PowerPoint, mas o material que vocês tiverem, Alexandre, Márcio, de normativo, que quiserem mandar para a gente faz o linkzinho, bota lá no canal no YouTube, que as pessoas podem acessar e baixar, ok? Alguma orientação que possa ser publicizada desse modo, vocês podem enviar aqui para mim no WhatsApp, que a gente disponibiliza junto. Vamos lá, vamos abrir aqui para fazer 2 prints, o da página 1 e da página 2, né? Tá? Vamos abrir as imagens, todo mundo, para ficar todo mundo bonito na foto. Pronto, vou fazer aqui esse primeiro. Agora eu vou fazer o segundo. Todo mundo de câmera aberta? A segunda página tem pouca gente de câmera aberta. Vamos abrir aí um instantinho que aparece rapidinho. Eu não vou... a Globo não vai ameaçar aí os contratos de vocês. Se você achar gente muito bonita, ela contrata também, né? Vamos lá? Pronto, agora melhorou a segunda página. Pronto, já salvei aqui. Fiquem à vontade agora para permanecer com a câmera fechada, se assim desejarem. Mas é um prazer olhar vocês aqui nas nossas telas, já que a gente não pode se ver pessoalmente, se abraçar, conversar. Essas capacitações presenciais têm esse bônus para a gente, né? Esse acolhimento físico presencial é muito bom. Então, vamos agora abrir aqui para as perguntas. Vocês podem, João pode perguntar a Caixa pode perguntar ao João, vocês podem perguntar a mim, ao João, a quem vocês quiserem, que aí, ou falar com um colega que esteja aqui. Se não quiserem, pode levantar a mãozinha, tem a opção de levantar a mão para organizar o debate, ou escrever aqui no chat. Eu quero fazer uma pergunta, ok? Tem até uma pergunta aqui do Fernando, mas acho até que o Márcio respondeu, mas eu vou repetir, Márcio, qualquer coisa você reforça. Do Fernando Martins. Estes contratos de repasse do ano de 2020, que vencem a suspensiva em 30 de novembro de 2021, tem possibilidade de extensão do prazo da cláusula suspensiva? Fernando, né? O Del que perguntou? Fernando. O Fernando, não, a instrução normativa que rege os contratos 2020, né? Ela não permite mais a possibilidade de prorrogar contratos, suspensiva de contratos, tá? Então, assim, é lógico, né? Tudo pode acontecer, né? Nós estamos também no meio de uma pandemia, né? 2021 foi, né, está sendo, né? Tão ruim quanto 2020, né? Em 2020 nós tivemos uma portaria que estendeu os prazos, né? Mas assim, pela regra que está vigente hoje, não existe possibilidade de prorrogação, tá? Ok. Alguém mais? Pode abrir aqui o microfone e perguntar. Enquanto sai uma pergunta, Del, com licença, vou fazer aqui uma colocação que você mencionou. Com relação a outros momentos que nós vamos ter, eu acredito que seja de bastante interesse dos GMCs que nós vamos tratar sobre a execução propriamente dita do convênio, os convênios que operam por OBT e por OBTV. Então, procurem, como ela mesma já colocou, procurem a DEL, vejam que a gente vai adequar, lógico, para todo esse cenário que nós estamos passando, uma possibilidade de trazer isso mais rápido para vocês. E com relação à Gigov, eu queria fazer só uma pergunta. Com relação ao acesso dos relatórios que é o REUNE, né?
seria interessante que todos os GMCs, os que estão aqui presentes e os demais, tivessem também esse acesso do e-mail cadastrado junto à Gigov para que recebessem esses relatórios do Reúne com uma certa periodicidade para fazer esse acompanhamento, facilitar. Esses relatórios ficam, às vezes, restritos à assessoria ou um outro e-mail cadastrado lá na Gigov, e eu coloco aqui se há essa possibilidade da Gigov abrir essa oportunidade também para os GMCs ter acesso com periodicidade esses relatórios Reúne de acompanhamento dos contratos. Fica para o Márcio. Não. Então, na verdade, assim, o relatório a gente encaminha para os e-mails que estão cadastrados na nossa base de dados, né? Basta o GMC encaminhar um e-mail, né? Uma simples comunicação solicitando a inclusão na base, e ele vai receber não só os relatórios do Reúne, como toda a comunicação que for feita através, né, da Caixa para o município, tá? Então, a comunicação exatamente esse é o papel do GMC. Ele está cadastrado para receber toda e qualquer manifestação que a Caixa fizer, né? Ou para poder ter conhecimento e agir, né? Cobrar tanto assessoria como cobrar outro secretário, né? Se for o caso, né? O GMC ele tem esse papel, né? Ele tem que ser uma pessoa de fácil interlocução nas diversas secretarias do município, as principais, pelo menos, que cuidam dos contratos, né? Às vezes, o contrato está lá com a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, e o GMC precisa ter essa facilidade de conversar com os secretários e mostrar, né? Tanto os secretários como o prefeito, e mostrar a real necessidade e a importância de cumprir, né, aquilo que o prefeito está determinando, que é a execução do contrato. Então, nada mais do que ter acesso a todas as informações. Basta um simples e-mail para a gente, por favor, nos coloque na lista do município tal. E vamos incluir aí na capacitação, Márcio, com a Caixa, um momento especial para vocês detalharem o relatório, explicar cada termo do relatório, porque tem gente que é novo na área, não tem experiência, e de repente tem alguma informação ali que é preciosa e que a pessoa não tem o domínio daquele termo, e aí deixa passar alguma orientação. Bota aí para a gente pensar nisso, né? A Joyce de Palhano, ela até pediu... Ok, obrigada, Márcia. A Joyce de Palhano, ela fez uma pergunta aqui, mas ela acabou de dizer que tinha que sair, agradeceu a participação, mas ainda assim eu gostaria que vocês respondessem, que se vocês aqui tiverem essa resposta já na ponta da língua, encurta o caminho, senão a gente vai atrás dos normativos sobre isso. O prefeito de Palhano, como a gente sabe, o Dinho faleceu recentemente, o que a gente sentiu muito, foi muito difícil para todo mundo, imagina lá para o município. E ela perguntou aqui se, como ele faleceu, se os convênios, aí, os contratos, né, por extensão de repasse, assinados por ele continuam vigentes. E mesmo, eu acredito que sim, mas qual é o próximo procedimento? Se tem que aditivar o novo gestor? Eu queria que você desse essa orientação aqui, e daí a gente depois repassa para ela, ou já fica isso aqui para alguma dúvida de mais alguém, né? Na verdade, sim. O falecimento do prefeito, ele não anula os contratos, né? Porque não estava impedido de assinar o contrato. Na verdade, enquanto ele estava vivo, o mandato era dele, então o contrato está vigente. E é como se fosse uma alteração de gestão, né? O município vai ter que encaminhar para a Gigov, né? Fazendo um ofício informando do falecimento do prefeito e dando a posse ao vice-prefeito, né? Que teoricamente nós já teríamos informação das informações dele, né? Porque ele foi empossado junto
com o prefeito, né? Mas é simplesmente um ofício, né? Pelo menos da parte do federal, né? Não sei na estadual, mas é simplesmente um ofício dizendo da troca da gestão, simplesmente isso. Isso, cadastrar, né, João, esse novo gestor, botar a documentação comprobatória, termo de posse, comprovante de residência, tudo aquilo que a plataforma exige quando é uma mudança de gestão, porque como o Márcio bem colocou, o contrato, o convênio é com o município, o gestor à época era legítimo para assinar, e o novo agora passa a ser legítimo, mas para isso tem que fazer a manifestação do município junto aos órgãos para fazer essa substituição. No Estado, eu acho que é a mesma coisa, né, João? Isso. E aqui eu coloco a observação também para fazer essa alteração nas senhas do sistema. Então, a senha que acessa o plataforma e o e-parcerias não pode mais permanecer com o nome dele, porque não acessa. Então, tem que já fazer essa alteração nos cadastros relacionados aos sistemas governamentais. Bem lembrado, João, porque tem todo esse controle aí via plataformas, via GovBR, via parceria, né? E é importante realmente isso. Então, eu quis responder aqui, mesmo na ausência da Joyce, que aí depois eu falo com ela quando rever aqui a gravação também vai ter a resposta dela. Mais alguma pergunta, gente? Nós ainda temos 14 minutos aqui. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tem um ponto relacionado, principalmente na análise da licitação para convênios estaduais e federais, que é a cobrança da publicação de algumas peças da licitação. Quem acompanha os convênios recebe muita diligência de a não publicação do termo de adjudicação. Mas na 8666 não cita isso. Mas se na norma dos convênios cita, vamos publicar. E aí, qual é a pergunta que eu coloco para ti? Essa publicação da APRESS, ela fica restrita só para as prefeituras associadas ou aquelas que ainda não estão associadas podem pagar à parte esse serviço da publicação, que ela é de grande importância? Boa pergunta, João. Tem duas questões importantes aí sobre esse aspecto. Em princípio, ela é restrita para os associados, a gente não comercializa fora, exatamente para a gente não incidir em nenhum problema com a concorrência, né, com a questão da licitação para aquisição dessa ferramenta, porque senão a gente pode ter problema com o TCE. Então, ela é restrita aos associados, porque ela não é vendida, ela é disponibilizada para quem está na nossa associação. E a segunda questão, como você colocou, a publicação dos atos da licitação. Se a licitação for de obra executada com recursos próprios, elas podem ser publicadas apenas no nosso diário oficial, no nosso não, no do município, né? No diário oficial do município, através da ferramenta da APRESS. Mas se essa licitação for de um convênio estadual ou de um convênio federal ou um contrato de repasse, as portarias interministeriais e intersecretarias do governo aqui, elas obrigam a publicação em jornal de grande circulação ou no diário oficial do Estado ou da União. Então, esse critério tem que ser observado. Além dela publicar no diário do município, ela também deve publicar esses convênios na esfera que o convênio assim exigir. E, só fortalecendo, apenas os municípios que têm afiliação regulamentada aqui na APRESS, que têm acesso a essa ferramenta, ok? A gente não sabe nem dimensionar quanto seria o custo se fosse para comercializar, né? Que é um pacote para associação, ok? Mais alguma pergunta? No mais aqui, elogio, Fran agradecendo aqui, achando importante as capacitações, a Cleuda disponibilizou os nossos contatos aqui para vocês, tem um formulário de inscrição aí, de presenças circulando, quem se cadastrou na plataforma Simpla não precisaria fazer esse registro, mas quem não se cadastrou é importante, poder a gente depois dar a declaração de participação de vocês, né? Okay? A Mirella também disponibilizou novamente os contatos dela e o contrato do Diário Oficial. Mirella, até tomei aqui à frente, mas acho que eu respondi direitinho, né? Que o João disse que a pergunta era para mim, eu sou obediente, né, João? Ok? Então, mais alguma pergunta? Algum comentário que vocês queiram abrir a plataforma?
O Ramon disse aqui, definir, se possível, a capacitação sobre a parceria, é muito complicado, muda muito. Perfeito. Eu queria só mostrar aqui para vocês o seguinte, o governo federal tem incrementado cada vez mais a Rede Mais Brasil, certo? Ela tem adquirido aí, não é nem adquirido, não, ela tem agregado à plataforma todas as outras ações do governo federal em modos específicos, né? Já trouxe para dentro da Mais Brasil o módulo transferência fundo a fundo, o módulo emendas parlamentares especiais, né? Emendas parlamentares, já trouxe o módulo de transferências voluntárias, que é o antigo Siconv, e o módulo cadastro, né? E tem feito uma unificação através do cadastro gov.br. Então, é importante que vocês visitem essa portaria, essa plataforma todos os dias, e ainda tem, sempre estão emitindo comunicados, sempre que a gente recebe um comunicado, eu coloco lá como dica no grupo de gestores de convênios, e é importante que vocês monitorem a plataforma Mais Brasil, e ainda temos que pensar em algumas ações que vamos fazer juntos com relação à plataforma Mais Brasil e também em relação à web parceria, né? Vamos estreitar esse contato com a CGE aqui, para trazer a CGE também para dentro aqui das nossas interações, e a gente fazer todo esse trabalho aí de acompanhamento a vocês e fortalecimento desse grupo de gestores municipais de convênio. Nós temos 79 inscritos no nosso grupo. Hoje nós tivemos aqui com 38 pessoas participando do nosso encontro, né? É pouco ainda, né? A gente tem que fomentar cada vez mais essa participação, porque se a gente não tiver sempre se comunicando, sempre se trocando essas informações, a gente não se fortalece, e aí vocês não vão ter a capacidade, não digo nem capacidade não, porque pode parecer pejorativo, mas não, vocês não vão ter forças para mostrar dentro do município a importância do trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês, como o João disse, não é só um mero acompanhador de projetos, de programas em execução, tem que participar também do poder decisório, né? Adequar esse plano de trabalho, mostrar para o gestor as políticas públicas prioritárias, para a gente romper com a cultura que vem ao longo, não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil, faz a proposta, né, João? Faz a proposta, depois corre atrás do projeto, né? Esse é um caminho que a gente tem que reverter. Faz o projeto e busca a proposta, porque aí a gente não precisa estar tremendo nas bases, porque em 21 de novembro vai vencer a cláusula suspensiva, tremendo nas bases porque faltam 30 dias para acabar a prestação de contas e ninguém conseguiu juntar os papéis porque foi tudo atropelado, tremendo nas bases que passou o prazo da licitação e a gente ainda nem adequou o plano de trabalho. Então, é muito importante o papel de vocês aí como agentes públicos que vão fazer com que essa política pública nasça já prontinha, redondinha, que aí a execução é céu de brigadeiro, né? Como diz aí na aviação, é céu de brigadeiro, é só viajar aí, fazer a execução e fazer aqueles acompanhamento e vencer as dificuldades que possam surgir, normais, corriqueiras, e não ter que matar um leão por dia para poder aquela política pública caminhar dentro daquele que é esperado que o município atenda, certo? Então, essa é a minha mensagem. Falei demais, né? Vocês estão aí quietinhos, acredito que estão satisfeitos. Se estiver satisfeito, dá um joinha aí, sim. Aproveita e coloca o nome e escreve presente, que é para a gente, qualquer dúvida que tiver nas informações do formulário, a gente ter o registro aqui do chat e buscar a presença de vocês, ok? Vamos agora, então, partir para as nossas considerações finais, né? Vou passar a palavra aqui para o Alexandre. O Alexandre está quietinho, vamos mexer com ele aqui. Alexandre, suas considerações finais. Oi, Del, agradecer a participação do Márcio, agradecer a participação do João, agradecer a Prece pelo espaço. Vi que uma das perguntas que foi colocada aí em relação ao web parceria, que é administrado também boa parte pela Caixa, um pedido de reunião. A gente pode sim, mais à frente, organizar essa reunião para o web parceria, para esclarecer algum tipo de dúvida. A gente tem uma equipe técnica bem capacitada também dentro da superintendência, então já deixo aqui a oportunidade para um outro momento a gente falar sobre os convênios com o governo do Estado. Minha participação hoje foi menor, um assunto mais voltado com a Gigov,
A gente pode depois deixar também outros assuntos que são da Superintendência Executiva de Governo, como folha, arrecadação, aplicação de financeiras, RPPS, para a Prece oportunizar em algum momento, deixar à disposição a Caixa, para todos os municípios e para a Prece, aí, por meio da associação, a gente está sempre à disposição para qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação, estamos aqui à disposição. Deixar uma boa tarde aí, um bom feriado amanhã, que todo mundo se cuide, fique dentro de casa, quem estiver podendo. Vamos torcer que tudo isso passe logo e a gente possa se encontrar de maneira presencial. Perfeito, Alexandre, muito obrigada, é uma parceria muito boa, a gente não pode soltar as mãos, né, nessa jornada aí de atendimento ao município, tem que estar de mãozinha bem dada. Perfeito. Márcio, suas considerações finais. Pois não, na verdade eu queria só agradecer, né, agradecer a Prece, agradecer aí, né, a sua disponibilidade de nos atender, né, de maneira rápida, né, quando a gente pede as coisas. Agradecer aí o presidente Júnior Castro, né, que ontem nos atendeu também de forma muito prestativa, né? E acho que a Caixa tem muito a contribuir para a formação dos gestores e dos municípios, tá? É um papel que a gente, né, tem no DNA da Caixa, que é a formação, né, e ser parceira dos entes públicos, né? E então nós estamos aqui à disposição, né? Temos muitas novidades aí que a gente futuramente vai disponibilizar aí para os municípios, né? Alguns produtos que a Caixa está lançando aí, tá? Mas obrigado pelo espaço, viu? Obrigada a você, Márcio, pela excelente contribuição aqui na tarde de hoje, sua e do Alexandre, sim, a disponibilidade da Caixa foi muito importante. João, suas considerações finais. Queria agradecer novamente o convite, Del, estou à disposição, só se for uma incompatibilidade mesmo de dia, de data, mas estou à sua disposição. Queria agradecer também o Alexandre e o Márcio, aqui representando a Caixa, mas a Caixa sempre presente nesses momentos, e isso eu acho de suma importância, esse estreitamento com quem executa e quem fiscaliza, o órgão que libera o recurso, e isso é vital. Não podemos punir apenas, né? Temos que fazer também essa troca de conhecimento, e isso é de suma importância. E agradecer a todos que estiveram participando desse momento, e me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida, por meio da Del. Também coloquei no bate-papo aí meu telefone. Antes, aí eu coloco aqui só uma questão. Se estão com dúvida, não façam. Consulte, ligue para o órgão, ligue para a Prece, consulte qualquer meio, leia a legislação, mas evite de executar na dúvida. Na dúvida, pergunte. Um abraço a todos e um bom feriado. Obrigada, João. Sua participação também foi muito importante, muito valiosa. Tenho certeza que deixou todo mundo, tanto a fala de você, sua fala como a do Márcio, deixou todo mundo com as orelhas bem em pé aqui para buscar essa informação bem concreta e bem correta. Antes de encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer e parabenizar aqui pela atitude a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde de hoje, e vou dar aqui um alô especial aos 15 municípios que estiveram conosco hoje: Alto Santo, Barro, Crato, Canindé, Capistrano, Cedro, Guaraciaba do Norte, General Sampaio, Horizonte, São Luís do Curu, Palhano, São Benedito, Parambu, Hidrolândia, Morada Nova, já vi aqui Solonópole, que eu não falei, Várzea Alegre, Capistrano falei, acho que eu não esqueci ninguém não, né? Granja, será que eu esqueci alguém? Parambu, Pacatuba, Brejo Santo, esqueci alguém? Barro falei, né? Então, a vocês o nosso muito obrigada, parabéns a vocês, vamos bater palmas para cada um que esteve aqui nesta tarde dedicada a conhecer um pouco mais sobre o papel do gestor municipal de convênio e principalmente fortalecer essa rede. Vamos lembrar aqui daquela analogia da vara, né? Se você pegar um gravetinho, você quebra, mas se você juntar, fortalece,
e não se quebra de jeito nenhum. A gente cai em pé, mas não se quebra, né? Então, esse é o espírito da coisa, fortalecer esse grupo para que a gente possa ter grandes opiniões e grandes soluções aí para os municípios, e a Prece está junto com vocês, e com certeza a Caixa, com certeza o João, e com certeza os outros parceiros. Então, a todos vocês, o nosso abraço, o nosso muito obrigado, fiquem em paz, cuidem-se, bom feriado, tomem a vacina assim que ela chegar para vocês, fiquem em casa, usem máscara, e não esqueça da higienização das mãos, para a gente combater esse vírus, só mesmo cuidando cada um de si, que é para cuidar do outro também. Beijo bem grande, obrigada, Márcio, obrigada, João, obrigada, Alexandre. Tchau, tchau, obrigada, equipe, a Prece, suporte. Beijo bem grande a cada um de vocês que esteve aqui conosco.